Olá, você está no Manas Ensina, eu sou Alessandro Mariano e vou continuar com o nosso período de aulas. Hoje a gente vai pegar um período, vamos falar de uma pessoa que não é muito amigável, uma pessoa que é intragável até, por assim dizer. E vamos compreender quem que é esse cara que eu estou querendo falar, né? E por que que eu não sou muito fã dele não, mas nós temos que falar porque ele faz parte da história diretamente da história do início, né, do Brasil. E os vídeos que eu tenho feito até o momento, eu tenho falado muito dessa trajetória que chegou até o Brasil e como começou as coisas aqui no nosso país. E para entender que nem tudo foi tranquilo demais, como alguns afirmam, nem um absurdo demais, como outros afirmam. A gente tem uma síntese sobre o que ocorre nesse período, que é o período da colonização, os acontecimentos que houve em Portugal e como isso refletiu no Brasil, e como essa figura que eu digo que é intragável influenciou nas coisas aqui no Brasil. Então, bora lá então, falar sobre ele. Fica bem aí, pega teu laço, pega seu caderno e vamos ver onde vai dar. Bora lá então. Quem é essa figura? Quem é essa pessoa que eu comentei agora que eu não vou muito com a cara dela não? Né? Quem será que é? É o Marquês de Pombal. Exatamente ele, Marquês de Pombal. Um cara que eu vou te contar, viu? Ele fez e aconteceu, tá? Ah, é, houve um ocorrido na Europa, né? Que ele muda um pouco a estrutura de como era a colonização aqui no Brasil. E em 1º de novembro o ano foi 1755, Lisboa ela sofre um grande terremoto, né? Esse terremoto na cidade de Lisboa, assim, destruiu casa, destruiu os edifícios que existiam na cidade ainda na época. E ao todo tem uma estimativa que 15 mil homens eles morreram. E houve grande desespero em Portugal e em Lisboa, né? O desespero foi geral, né? Coube um homem da Secretaria do Estado do Reino, um homem ambicioso com um plano de reformular Portugal. Ele queria reformular Portugal, reorganizar e também organizar a cidade de Lisboa. Esse cara é Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele é o Marquês de Pombal, do que a gente vai falar agora sobre ele. Até então, uma figura bastante desconhecida nas terras brasileiras, né? Os primeiros portugueses que vieram para cá ajudar a colônia, o Brasil já estava, os primeiros não, né? O Brasil já estava correndo, já tinha quase 200 anos que estava acontecendo as coisas aqui no Brasil, tinha muita coisa que já tinha ocorrido, as capitanias hereditárias estavam todas postas, né? Pernambuco e Pernambuco e Bahia, perdão, São Vicente e Pernambuco são duas capitanias que deram muito certo, que elas conseguiram subsistir, né? Houve um ataque holandês para tomar aqui a cana-de-açúcar, mas aí houve a união entre brancos, negros e índios para poder formar ali um embrião de exército para expulsar os holandeses que estavam aqui, também expulsaram os franceses que estavam no Rio de Janeiro, e a partir disso fundaram a cidade do Rio de Janeiro. Então teve muita coisa ocorreu nesses anos, mas lá em Portugal tinha essa figura, esse cara que é conhecido como Marquês de Pombal. E para recuperar Portugal, o que ele pensou? Né? Ele era o homem do rei, né, para isso. Ele contava com um contínuo aumento da produção do ouro brasileiro. Só que a produção de ouro aqui no Brasil ela já estava no seu declive, ela já estava caindo. Então, ele não conseguiu se adaptar ao ritmo que estava sendo a exploração do ouro aqui no Brasil. Então,
ele acaba utilizando um pouco de violência para tentar fazer com que a produção do ouro aqui no Brasil ela tivesse mais êxito e conseguisse alcançar maiores resultados por causa dos grandes gastos que ele teve que fazer para essa reorganização de Lisboa e a reconstrução depois que houve esse terremoto. Ele se fundamentava nos ideais iluministas da França, né? E pensava que a igreja era uma ameaça. Então, ele, para inserir o iluminismo francês em Portugal, ele começa a fazer o quê? Ele começa a perseguir os jesuítas, que eram responsáveis pela educação aqui no Brasil, em Portugal também, e em vários outros países, como foi mencionado no vídeo anterior sobre a história dos jesuítas. Tá? Pombal ele salientou e personificou o poder da Inquisição, mesmo sendo iluminista. Ele nomeou inquisidores e deu força aos tribunais inquisitoriais. Então, essa figura, né, do Marquês de Pombal, por mais que ele tenha, ele foi colocado para ele um ideal iluminista, né, que era como dizia assim, é como se fosse o homem evoluído, né, ou evoluindo. Então ele traz aqui praticamente inquisidores para forçar tribunais para mediar então ali sobre os jesuítas. E aí a gente vai ver o resultado mais para frente de como ocorre tudo isso. Então houve uma conspiração contra os jesuítas. Então Marquês de Pombal via que a igreja era um obstáculo para aquilo que ele tinha como plano por causa da educação dos jesuítas. Então uma noite o rei Dom José ele retornava ao palácio quando um tiro atingiu o braço e o peito do rei. Os ferimentos deixaram ele em repouso por meses. E naquela época Pombal o fez pensar que havia uma conspiração contra ele. Então, da onde foi ocorrido, quem deu o tiro realmente em direção ao rei não é sabido ainda, né? Mas o Pombal ele utilizou disso para dizer que havia a conspiração contra o rei. O Marquês de Pombal ele sabia que a ordem dos jesuítas podia pagar, né, por pelos projetos, né? E ele convenceu o rei que os jesuítas que tinham organizado um complô para matar o rei. Então, qual é a intenção de Pombal? Enfraquecer os jesuítas para tomar posse dos bens, né, da ordem jesuíta, que assim como era a ordem de Cristo e como era a ordem templária, que eu também comentei em vídeos anteriores, elas recebiam doações, mas não eram apegadas a valores, né? Então, tanto os jesuítas como os templários também tinham seus votos de pobreza. E isso fazia com que, em vez de eles gastarem o dinheiro que eles ganhavam como doações, eles iam amontoando, eles iam juntando, aglomerando esse dinheiro que era de doação. Então, a partir daí, os templários começaram a ter um sistema bancário e os jesuítas mantiveram isso no tesouro, né, o tesouro da igreja, que fazia parte dos jesuítas. Então, em dezembro de 1758, houve mais de 1000 pessoas presas, né, mais de 1000 pessoas foram levadas presas, e isso tudo ocorreu em menos de 30 dias. Os conventos jesuítas em Portugal foram cercados por tropas e os prisioneiros foram interrogados e também foram torturados. Pombal ele afirmava que tinha provas para confirmar as alegações, né, de que os padres jesuítas haviam convencido membros da nobreza a planejar o atentado contra o rei. Então Pombal falou que ele tinha provas para isso, né? O julgamento levou à morte pelo menos 11 nobres, 11 pessoas que faziam parte da nobreza em Portugal, e levou à prisão de padres jesuítas, o confisco dos bens da ordem dos jesuítas,
e a expulsão de todos os jesuítas dos domínios de Portugal. Né? Então, aonde Portugal tinha domínio, e se houvesse algum jesuíta ali, trabalhando, tendo com a sua escola, eles foram expulsos. E, inclusive, o Brasil também. Então, a partir deste momento, os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Brasil ser colônia de Portugal até aquele momento. Né? Bom, foram o quê? 200 anos. Em 200 anos, os jesuítas tinham sido responsáveis por toda a política de tratamento com os índios, né, e pela educação dos brasileiros. Então, durante todo esse tempo, quem estava à frente, né, do tratamento com os índios eram os padres jesuítas, e eles eram responsáveis pela educação dos brasileiros aqui no Brasil. Quando foram expulsos, os colégios foram fechados e os índios perderam a proteção. Além de perder proteção, eles perderam regiões inteiras desses índios, e vários outros lugares no Brasil, inúmeros lugares no Brasil onde tinha a ordem jesuíta, as suas escolas e faculdades, elas praticamente estagnaram, não andaram mais para frente. Bom, com isso, o Pombal ele iniciou um processo de estatização. Ele começou a estatizar, né, várias dimensões da vida civil aqui e em Portugal, em todos os lugares, né, que Portugal tinha domínio. Quando ele estatizou o ensino, ele não mais formava com a educação jesuítica, né, mas ele pensava na formação do cidadão agora para o Estado. Então ele muda totalmente o foco da educação. A partir daí, né, ele muda o foco da educação para educar agora o jovem e a criança para a vivência no Estado. E é um Estado já com características no momento, como o próprio Marquês de Pombal declaradamente nós vemos a postura dele, uma postura bastante autoritária, né? Então a partir daí começa essa educação ser diferente aqui no Brasil e nas colônias de Portugal e no próprio país de Portugal. Bom, nem adianta afirmar que isso foi uma catástrofe, né? Foi catastrófico isso que ocorreu, né? Porque foi destruída toda uma obra cultural que já estava em andamento há mais de 200 anos aqui no Brasil. Né? Eu já havia escolas de nível superior, ensino da ciência, ensino de medicina, né? Tinha ensino também das fortificações, que era um costume grande na época, né? O ensino da geometria e etc. Vários outros tipos de ensinos pararam, estagnaram aqui. O Pombal ele foi tido como senhor absoluto de Portugal. Naquele período ele concentrou as riquezas na mão, claro, né, na mão de amigos, né? Ele distribuiu monopólios de regiões e monopólio de setores econômicos, tanto de Portugal como do Brasil, né? Fazendo investimento estatal, doações de terrenos e aplicando privilégios fiscais, além de conceder auxílio do Estado para prejudicar os concorrentes. Então começa essa disputa até desleal contra seus concorrentes, a partir do momento que você tem o Estado lutando contra ou concorrendo contra a iniciativa privada, né? É bem isso que ele ocorreu. E engraçado que eu não estou vendo nada de diferente com um período, desde o período colonial, a partir desses pensamentos do Marquês de Pombal, com alguns pensamentos assim um pouco mais contemporâneos. Mas não vamos entrar muito nesse assunto, né? Porque isso acaba para um vídeo de inúmeras horas, que não é esse o intuito no momento. Falar mais desse camarada aí de Pombal, né? Marquês de Pombal. Bom, as companhias elas consumiram muito dinheiro. As campanhas que Pombal fez
consumiram muito dinheiro, e só que não entregaram nenhum tipo de progresso. Né? O Pombal ele continua com o seu plano com o plano de ele tentar extrair ainda mais e mais dinheiro do Brasil. Né? Ele achava que aqui seria um local, um lugar onde ele poderia a todo momento retirar ou tirar todo tipo de riqueza que existia aqui no Brasil. Por mais que ele tenha feito isso durante um tempo, né, não era bem assim que a economia funciona. Né? O Brasil não tinha disponível a quantidade de itens valiosos que ele achava que tinha naquele momento. Né? Não era como um banco, você não simplesmente passava um cartão e pedia que o dinheiro saísse. Era bem diferente, você tinha que produzir algo que fosse tido como valor. E até a produção do ouro ela tem seu tempo, ela tem que seguir um tempo para poder ter uma quantidade que seria mais ou menos o que ele precisava, né? Só que ele tinha planos, ele era muito megalomaníaco, né? Os planos do Marquês de Pombal eram gigantes e não tinha esse dinheiro para tudo. Mas mesmo assim ele queria explorar, sugar, tirar do Brasil tudo que pudesse até o momento. Então para isso, o que ele faz? Ele tem, claro, as ideias óbvias, né? Criar mais imposto. Né? Ele, além de proibir diversas atividades econômicas para favorecer a economia portuguesa e enfraquecer a economia brasileira. Olha o pensamento dele. Então ele acabou com as capitanias, as capitanias hereditárias. Elas se encerram a partir desde o momento que Marquês de Pombal ele está à frente, então ele acaba com as capitanias hereditárias. Ele muda a capital do Brasil, que era antes em Salvador, agora ele transferiu para o Rio de Janeiro, onde é o Rio de Janeiro. Então o Brasil mudou pela primeira vez de capital. A primeira não foi a única, a última. Então ele sai de Salvador para o Rio de Janeiro, e ele agora estatizou geral a educação, né? Quem tomava conta da educação agora era o Estado, que não tinha professores. Agora a educação está por conta do Estado, né? Só que o Estado não tinha professores para dar conta de tudo. Olha o problema, né? O Portugal ela mergulhou em uma grave crise econômica. Então, devido às intervenções dos estados e à intervenção na economia, isso resultou, né, em crise total. Não tem como resultar em outra coisa se não for crise, né? Toda vez que a gente vê a interferência do Estado cada vez maior, cada vez crescendo, pode ter certeza, o resultado mais à frente é crise. E foi exatamente isso que ocorreu na época. Eu não sei se eu lembro de uma outra época que também ocorreu algo muito parecido. Mas também não faz parte agora do momento deste vídeo. Tá? Como resultado, os brasileiros começaram a demonstrar uma série de revoltas contra todas essas medidas que Portugal começou agora a pedir, né? Ou a impor, né? Essas medidas, esses impostos. Então começa um sentimento de revolta agora para quem está aqui, né? Tá com o esgotamento das jazidas, né, já esgotando praticamente o ouro que existia no momento, a coroa ela continuava a cobrar quantidades fixas de ouro, né, e isso causou diversas revoltas, entre as quais teve algumas que se destacaram. Né? Primeiro foi a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798. Então, a Inconfidência Mineira foi em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798. O imposto que foi o estopim dessa revolta, o nome desse imposto era chamado de derrama. Mesmo quem não tinha deveria pagar o mínimo. Então ele tinha um valor mínimo que era esse imposto, e se você não alcançasse essa renda, você tinha que pagar esse imposto fixo, mesmo assim.
Então, a partir daí, começam essas grandes revoltas. Foram inúmeras revoltas, as mais famosas foram essas duas. Tá? Embora a Inconfidência, na Inconfidência a gente vê os líderes perseguidos e Tiradentes, né, até esquartejado, a gente pode notar que o povo brasileiro estava se revoltando contra quem organizava as coisas apenas para o bem de Portugal. Então, se não houvesse um pensamento com o benefício de via dupla, né, beneficiando tanto Portugal quanto o Brasil também, né, se não houvesse benefício para os dois lados, aí poderia ter certeza seria revolta. Né, e inúmeras revoltas que ocorreram, e nenhuma delas foram revoltas simples. Né, todas elas foram revoltas violentas. Né, você vê que a própria Inconfidência Mineira entregou ali a sua figura mais famosa dessa Inconfidência, é a figura de Tiradentes, esquartejado e espalhado por alguns lugares, né, pelo Brasil, para que fosse visto que quem se revoltasse contra a coroa tinha um fim trágico. Então, tá, várias outras revoltas importantes que marcaram esse descontentamento com a política econômica de Portugal, e outras também foram a revolta de Beckman em 1684, essa foi no Maranhão. Teve a Guerra das Emboadas, Emboabas, que foi de 1708 a 1709, e isso aconteceu em Minas Gerais. E a Guerra dos Mascates, que foi em 1710, lá em Pernambuco. Bom, essas foram as revoltas mais importantes, né, que dá para se dizer até o momento. Deixa eu ver, o Brasil, então agora o fim do período colonial, vamos falar sobre isso agora. O Brasil Colônia, ele termina oficialmente em 7 de setembro de 1822. Isso é com a Declaração de Independência.